Vamos falar sobre arrebatamento. Aleluia. Palavra forte e poderosa, da qual todos os crentes devem estar. Marcos 13, 32 a seguir. Livro de Marcos, capítulo 13, 32 a seguir, vai dizer assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém. Diz assim: mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Livro de Apocalipse, capítulo 21. Deixa aberto aí e nós vamos ler um pouquinho ele. Apocalipse, capítulo 21. Amados, hoje nós entraremos nesse ensinamento que vai durar um período muito bom. E eu gostaria muito de pedir aos irmãos que compartilhassem comigo o seu entendimento, fizessem pergunta, que viesse a participar do ensinamento, porque o arrebatamento é algo que nem todo mundo sabe ainda, e tem muito crente que tem dúvida. Tem muito crente que se pergunta como vai ser, de que maneira vai acontecer. Tem crente que não sabe ainda. Então é bom que nós juntos aprendemos e tiramos aproveito da Bíblia para entendermos como esse fenômeno tão esperado pelas nossas vidas vai acontecer na vida do crente. Mas antes de nós iniciarmos o ensinamento, quero perguntar aqui quem vai estar no monte amanhã? Eu também? Se Deus permitir, estarei lá, né? Amanhã tem monte maravilhoso, foi tremendo o monte. De sábado, terça-feira não estava, sábado foi tremendo. Amanhã tem também. Infelizmente eu não vou poder estar presente, porque eu vou viajar amanhã. Mas mediante, amado, eu quero falo e é dado esse ensinamento aos obreiros. Mas como nós estamos com um quadro muito grande de pessoas no monte, e tem pessoas que lá foram a primeira vez, nós tivemos ali mais de 10 pessoas, foi a primeira vez, né, irmão? Mais de 10 pessoas que nunca tiveram ido no monte e esteve conosco lá. Então vou abrir parênteses aqui para nós explicarmos coisas bem simples, mas que pode fazer muita diferença. Traduzindo, monte, amado, é mais ou menos assim. Monte não é um lugar que você vai orar por orar. Monte é um lugar que você vai com propósito, para buscar Deus, para ver o sobrenatural, para ver algo que você nunca viu, que você nunca passou, talvez é algo que você nunca desfrutou. Então, obreiros, quando eles são formados para obreiros, eles já sabem disso. Mas, amado, é show, e é a esperança de todos nós que almejamos morar com Cristo. Então o livro que nós lemos vai dizer: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Alguém quer me dizer alguma coisa disso? Vou começar pelo irmão Paulo. O senhor acha que o Filho sabe, irmão? Na verdade, o Filho é Deus, né? Então, Jesus Cristo sabe? Alguém aqui dessa palavra? A Bíblia vai dizer que nem os anjos do céu, nem o Filho. Jesus não sabe, não. O dia que Calma, vai pô. buscar. Quem mais aqui acha? Na verdade, Pode falar. Ele tava não falando sabe, como nem Deus, ele mas como sabe. Deus ele sabe. Ele espera a ordem do Pai, né? Vamos tirar essa dúvida agora. Jesus Eu acho que ele sabe. É 100% homem e 100% Deus. Ele é Deus. Quando ele era o filho, cara, com Jesus, ele não sabia. Como Cristo Eu ele acho que sabia. Deus sabe. Bora ver. Então vamos ter um aqui que diz que não sabe, outro diz que sabe. Tem mais alguém Eu também acho que não sabe. que não sabe? 4. Quem acha que... Vamos fazer o seguinte: quem acha que Cristo sabe o dia e a hora, levanta a mão. Eu. O Cristo sabe. Quem acha que Jesus, não sabe, levanta a mão. Só quem acha que não sabe. Jesus é o filho. Está mais ou menos empatado. Vamos lá. É o Filho que ele está falando. Quando Cristo falou essa palavra, aqui ele estava 100% homem. 100% homem. Ele estava falando na parte carnal.
Depois que ele morre, ressuscita e vai para a glória, ele é onisciente, onipresente e onipotente, 100% Deus. Nós vamos chegar em um versículo aqui que eu vou dar para os irmãos no instante, que é o próprio Cristo que vai dar ordem ao anjo, arcanjo, para tocar a trombeta e resgatar a noiva dele. Então Cristo sim sabe. Aleluia. É Ele que sabe, é Ele que vai dar a ordem para vir buscar a noiva dele. Quando ele falou essa palavra aqui, é por isso que eu sempre digo, nós temos que ler a palavra, o texto, o contexto e procurar afirmação em cima do texto. Pode falar. O senhor está falando que Jesus Cristo sabe a hora do arrebatamento, o dia, a hora do arrebatamento? Então bora lá. Eu quero saber, né? Porque quando Cristo fala essa palavra, ele estava em terra. E em terra ele não sabia porque ele era homem. Em terra ele era 100% Deus, mas ele não era onisciente, nem onipresente, nem onipotente. Ele só é onipresente, onipotente e onisciente depois que ele morre e ressuscita. Então, quando isso acontece hoje, a Bíblia diz que ele está à direita do Pai. Então, o Pai, o Filho, porque tem gente que fala assim, será que eu tenho que orar para o Espírito Santo? Será que eu tenho que orar pedindo para Deus ou para Jesus Cristo? Tem gente que acha que é 3 pessoas. Não, não é 3 pessoas. É uma pessoa, a Trindade é uma pessoa. Só que eles têm uma mesma coisa. Não pense você. Aí tem gente que fala assim, será que se eu orar? Não, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é intercessor, é o consolador, é o intercessor, é ele que nos faz com que nós nos arrependemos e nos mostra o erro, o pecado. Ele é o consolador, é ele que veio à terra e nos faz mostrar que nós estamos errados, mas ele também é 100% Deus. Cristo Jesus é a mesma coisa, mano. É o próprio Deus, é o Pai, Filho e Espírito Santo, mas é uma só pessoa e é Trindade, 3 pessoas. Nós vamos chegar lá para nós entender mais ou menos. Quem quer tirar alguma dúvida, falar alguma coisa? Quer acrescentar? Assim como o homem, né? O homem é tricótono, corpo, alma e espírito. Muito Nós bem, somos aplicou certinho. Mas quando ele fala corpo, alma e espírito, nós somos trindade. Tricótono, trindade é essa. Espírito Santo das possessões, Jesus advogado. E ele está com, e Deus está com o juiz, não separa, não é uma coisa. É a mesma coisa. Porque, aí a Bíblia vai falar que Deus é o juiz. Só que ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Nós não, Cristo é a ponte para nós chegarmos até Deus. Ele é a ponte. Ninguém vai ao Pai senão o Filho. Por isso que ele veio, morreu e ressuscitou. Mas a Bíblia vai dizer que Cristo será o nosso advogado, justo e juiz. Porque a Bíblia diz que Deus deu a ele todo o poder e autoridade. Ô irmão Zé, licença aí, meu filho. Aqui fala assim, mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Isso. Nem os anjos, né? Nem os anjos no céu, nem o filho, senão o pai. Então o filho, e você está falando que o filho sabia aí? Nós vamos chegar lá. Esse aí foi o primeiro versículo que nós leu agora. Sim. E a gente vamos acrescentar para nós chegarmos lá. Mas aqui está falando que o filho também não sabe não, e nem os anjos do céu. Aqui é Cristo falando. Aqui é uma parábola, se você olhar o sermão. Não, muita gente falando assim ainda na minha mente. Aqui é o sermão profético da vigilância. Aqui é Cristo falando. Quando Cristo estava falando aqui, ele estava em terra, e ele era 100% homem, 100% Deus. Como ele, nessa época aqui, ele estava falando como homem. Mas nós vamos chegar lá para nós tirar dúvida direitinho. Vamos chegar lá. Eu desde pequenininho, eu aprendi assim. 1 Tessalonicenses, abre aí, 1 Tessalonicenses,
capítulo 4:16. 1 Tessalonicenses 4:16. Final, perde Apocalipse lá. 4:16. Nós vamos falar devagarzinho, que esse é bom, hein? Quem achou pode ler. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os morreiros em Cristo ressuscitarão primeiro. Pode ler o 17 também. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Louvado seja Deus. Vamos falar do arrebatamento. Quem tem dúvida aqui de arrebatamento? Tem alguém que tem dúvida? No livro de Enoque, ele fala que Deus vai vir com milhares de seus santos para fazer juízo contra ímpio e pecadores. Então, na dúvida de Jesus Cristo Deus, eu acho que é Deus que vai vir. Amados, o que acontece? O arrebatamento, nós vamos chegar, eu vou responder a pergunta do senhor, deixa eu ter um versículo que nós vamos ler. O arrebatamento da igreja de Cristo vai acontecer em nossa geração ainda. José, você está o que? Afirmando que Cristo vai vir? Você está dando data? Não estou dando data. Eu estou dizendo que o arrebatamento de nosso arrebatamento vai acontecer em nossa geração. Como assim, José? Pode ser que Cristo venha amanhã, ou a semana que vem, ou depois, o dia, ou a data, no mês que vem, possa ser que ele desce e leve a noiva dele, certo? Mas se caso ele não vir até a minha data da velhice, quando meus cabelinhos caem mais, o arrebatamento pode chegar para mim, pode chegar para você na sua morte. Então, ou seja, o arrebatamento de Cristo vem na sua geração ainda. Por isso que nós temos que ser sempre, estarmos sempre purificados, estarmos sempre em vigilância, estarmos sempre buscando se santificar. Porque o arrebatamento dele vem para mim, vem para você, qualquer hora, qualquer momento e qualquer dia. O pior erro que alguém comete é achar que é esperar o arrebatamento de Deus descendo do céu. Porque o que tem de crente, mano, que vai perder a salvação por esperar o arrebatamento de Deus. Porque não tem gente que fala assim, não, mas as escrituras vai dizer que quando Cristo vir, vai ser isso, isso e isso. Aí ele fala, não, mas vai dar tempo, não aconteceu nada isso, então vou dar uma pecadinha aqui, depois não. O arrebatamento de Cristo pode chegar para a tua vida, você saindo aí da porta agora. Quem sabe está neutralizado, você chega na sua casa hoje, toma um copo de água, deita, vai dormir, amanhã você não acorda. E o arrebatamento chegou para você. Então será que você vai estar preparado? Então por isso que nós temos que estar 100% diariamente buscando se santificar, buscando ser santo, para se o arrebatamento dele chegar para você hoje, você está à espera do Mestre. Mas o livro o capítulo que ela leu, 4:16, vai dizer assim: porque o mesmo Senhor, aqui está falando de Jesus, o mesmo Senhor descerá, porque a Bíblia vai dizer que quando ele morreu e ressuscitou, os seguidores dele, os discípulos dele, olharam e ficou olhando ele subir. E a Bíblia vai dizer que os anjos vão dizer, porque olhares, assim como tu viste ele subir, verás ele descer. Verás ele descer. Então a noiva de Cristo
vai subir para a glória com o Cordeiro. Ele próprio vai vir buscar a noiva. É o próprio Cristo. Olha o que a palavra vai dizer. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aquele familiar seu, aquele parente seu que morreu com Cristo, aquela pessoa evangélica que já partiu, eles ressuscitarão milésimo na nossa frente. Então, primeiro serão os que morreram com Cristo, porque quando alguém morre e tem paz, quando alguém morre e a vida dele foi voltada para Cristo, assim quando a trombeta soar, que o Cordeiro descer, estes aí, o corpo serão transformados, incorruptível. Paulo vai dizer que é um corpo incorruptível. Como assim? A Bíblia vai dizer que Cristo morreu, foi sepultado, mas o corpo dele subiu. Bactéria nenhuma pôde tocar no corpo de Cristo, porque não tinha pecado. Incorruptível. Assim como o corpo de Cristo incorruptível, o nosso vai ser igual. Então nós encontraremos com Ele. E a Bíblia vai dizer no livro das Revelações que Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas. Todas as lágrimas. Só que o que, às vezes, o que muitas pessoas falam é assim, um exemplo, um parente meu morre e ele está com Cristo. Aí as pessoas vão falar assim, nos encontraremos lá no céu. Vou te ver novamente. Lá no céu nós vamos nos encontrar e eu vou te ver. Não é assim? Só que, amado, quando Deus fala limpará dos olhos todas as lágrimas, significa que caso eu venha falecer primeiro, que não é o caso, né? Eu estou mais novo já. Mas caso eu parta primeiro desse mundão, morri com Cristo, estou lá aguardando. A trombeta soa e eu parto primeiro, aí depois a irmã Jeane, Deus chama o nome dela e ela sobe. Você acha que lá eu vou conhecer ela? Não. Ah, não, de jeito nenhum. Porque imagina você falar, meu Deus, minha noiva vai me dar um cheirinho, não existe, mano. Por isso que a Bíblia diz que Deus limpará dos olhos todas as lágrimas. E não é justo que nós vamos sofrer na terra e no céu também. Então não tivesse os sentimentos. Não, né, irmão? Já é luta demais ficar com uma pessoa aqui. Deixa a gente ter esse sossego lá no céu. Até aqui. Não era só até que a morte nos separa? Não, Zé. Poderia a gente, assim, por exemplo, eu e meu marido, né? A gente podia saber que ele era meu esposo, mas assim, não ter o sentimento de esposo. Somos como os irmãos, né? Mas a gente deveria conhecer lá quem é quem. Mas aí como tem uma mulherzinha brava, aí de repente o esposo... Mas não vai ser transformado, não. Vai ser... Não vai ter pensamento ruim que nós temos. É por isso que Deus vai limpar. Ai, José, lá de uma anja. Ai, eu sei de Para que de repente eu não esteja lá conversando com, quem sabe, né? Uma profetisa. E de repente a irmã Jeane chega e fala, que coisa é essa? Até aqui? Não, Zé. Tem um louvor também que fala assim, então esse louvor tá errado. Que fala assim, lá verei meu pai, né? Você conhece esse louvor? Lá verei meu pai, lá verei Abraão. Mas não tem sentimento, né? Hã? O senhor não tem sentimento lá. Sim, mas então sabe que ele é Abraão. Mas a gente nunca viu a face de Abraão. Como é que a gente vai saber quem é Abraão lá? Só se eu ouvir falar o nome Abraão. Mas a gente fala assim, que lá ninguém vai conhecer ninguém. Não vai ter um sentimento nem na terra, mas eu acho que vai conhecer quem é quem. Então Eu acho que não, você vai ver. Nós vamos não colocar com você vai ver, mas você não vai saber quem é. Não, mas ali não tem Você só vai ver. Olha, eu não quero ver ninguém. Eu estando lá já é o suficiente. Eu sempre falo que tudo que eu quero é abraçar o meu mestre. Quer ver Tudo uma que eu coisa? desejo. O Deus veio cá na terra, Abraão estava no pé de jambo, né? Fala. E de longe ele conheceu. Aí ele foi o Espírito Santo.
que era Deus, que reconheceu. Foi na terra. Eu achava que a gente ia reconhecer meu marido lá, só que eu não ia ter meu marido, né, meu irmão? Ah, pode Tem falar. uma coisa aqui que eu gosto de esclarecer. Mas assim, né? Faz parte também da. Oxi. É acerca da morte de Cristo Jesus. Essa passagem só encontra no livro de Mateus. Mateus 20, é o 27 e o verso 53. 52 e 53 vai dizer assim. 51 para entender, até o 53 vai dizer assim. Ó. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro depois da. Esse me chama a atenção. Saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. É um texto que os outros evangelhos não vão falar. Mas é muito interessante porque a Bíblia fala de testemunha. Eu acho que essas testemunhas não tem a convicção. Mas quando Jesus descer, essa é uma das testemunhas que vai de Jesus. Porque muitos viram na cidade santa esse pessoal. E os pessoal de Israel vão questionar se é o Cristo mesmo. Né? Vão questionar. Se é o Quem Cristo. acha que a volta de Cristo será momento de alegria? Para muitos sim, agora para muitos, né? Vai ficar Vai ser um horror. Só que imagine, amados, o que encoa a nossa mente e o nosso coração é. Eu sei que se eu perguntar aqui, para não, né? Ninguém fica com vergonhinha, então não precisa nem você falar. Mas supondo, eu sei que a maioria aqui já dormiu, senhora. Já deitou, naquele dia que você chega cansadão e tal, você simplesmente bate na cama e apaga, legal? Várias vezes já aconteceu comigo. Né? Você chega mesmo daquele jeito, bate e apaga, pronto. Só que a Bíblia diz que Cristo vai vir buscar a noiva dele, só que ele não vai pisar nesta terra. Não, ele não vai pisar ainda. Ele só virá nessa terra aqui, só depois da grande tribulação. Então assim, ele não vem na terra. Os anjos dele buscará a noiva e encontrarás com ele nas nuvens, certo? Só que vamos lá, supondo que eu cometi os piores delitos. Não vai ficar. Porque não é você cometeu erro. Eu passei aquele deslize do nada, irmão Beraldo. Eu olhei assim e falei, quem? Eu tô nem aí para irmão Beraldo. Tu fica. Né? Aí do nada eu maldei o que não deveria no coração e falei, quem? Maldei que nada. Falei o que não deveria, fiz o que não deveria o dia inteirinho. Mas o meu dia foi daquele jeito. Aí eu cheguei em casa, bati na cama e apaguei. Ei, Jesus, volta aí. Cristo desceu naquela noite. Eu irei? Não. Por isso que crente não pode dormir de maneira nenhuma, nem a hora que você não puder ajoelhar, na hora que você estiver tão cansado que você não puder, amado, ajoelhar para orar, quando você bater no travesseiro, só fala, Pai, perdoa. É verdade. Mas não esqueça de pedir perdão. O coração de Filipe é perdão. Porque se você não pedir perdão, como nós somos pecadores, os anjos que descem para buscar a noiva deles, chamarás cada um pelo nome e só vai ouvir. Ei, irmão Zé, aí agora para te dizer na alma, viu? Agora é Só vai A ouvir partir de hoje eu vou orar mais. aqueles, olha o que a Bíblia diz, que são limpos, purificados pelo sangue do Cordeiro. E como você faz isso? Perdão, arrependimento. Você pecou, mas você pediu perdão. Se você deitou, apagou, Cristo desceu, os anjos descem para buscar a noiva, ele chama pelo teu nome e você, porque
porque a ovelha ouve a voz do seu Pastor. Falou comigo aí, viu, irmão Zé? Falou comigo também. Bora mais. Vê aqui, ó, tchum, em mim. Falou? É por isso que eu lembro aos irmãos que você nunca pode, nem naquela hora que você está mesmo com vontade de ir na garganta do maridão, porque ele, não, o miserável hoje aprontou, o cara hoje tirou do sério, eu não quero. Né, irmã? Pai? Vou pegar aquele quando ele chegar. Aí o pobre do irmão fala, não, mas ela não, hoje ela me derrubou, não é assim, Alex? Ela hoje me tirou do céu. Aí eu deito de um ladinho, eu nem vou dizer que é um demônio que deita no meio, mas vamos supor, deito de um ladinho, ela deita pro outro e tudo em paz, amanhã nós resolve. Hoje não. Ei, Jesus voltar. Cristo desceu, os anjos não podem chamar, porque você não vai escutar. Mas só ficou com vontade, mas nem revelou. Ô, irmão Zé, deixa eu falar. Tá um estreito, negócio hein? aqui. Eu gosto muito de participar de estudo, viu? É por Fica isso que eu à vontade, falo mas muito, viu? esse estudo é grande, eu vou dar tempo para você. Ó, eu sempre assim, eu sempre pergunto aos meus filhos, né? Lá em casa, como que eu estou? Eu pergunto a eles. Hoje mesmo eu perguntei a eles, entendeu? Isso é lindo. Ele relatou sobre uma pessoa que é evangélica, aí meu filho falou assim, se a minha filha contando um ato, né, alguma coisa que aconteceu com uma evangélica, aí meu filho virou e falou assim, então, mas ela, se Jesus voltar, ela vai pro inferno, essa aí já vai direto pro inferno. Aí eu tava fazendo almoço, eu falei assim, eu vou perguntar para vocês, como eu tenho sido aqui dentro de casa como serva do Senhor? Eu pergunto a eles. Porque às vezes a gente fala assim, não, tá tudo certo, eu faço certinho, não. Quem vai falar são os seus filhos, é a tua esposa, é o nosso esposo. Aí hoje eu perguntei, eu sempre pergunto. Aí meu filho falou assim, minha mãe, a senhora como crente, como servo do Senhor, entendeu? A senhora tá ótima. Mas de vez em quando a senhora é muito nervosa. Aí ele foi em um ponto. Aí minha filha falou assim, eu falei assim, mas você está falando que eu sou nervosa porque eu te corrijo os seus erros ou porque eu estou exagerando no meu nervosismo? Aí minha filha falou assim, a mim eu não tenho que reclamar. A senhora me reclama, a senhora tem hora que fica nervosa, mas é porque eu estou fazendo algo errado. Aí meu filho falou assim, minha mãe, mas tem hora que a senhora é muito bruta com as palavras comigo. Então ele me corrigiu, entendeu? Não é só com a esposa, é com os filhos também. Aí eu peguei e falei assim, meu filho, pois a partir de hoje... A Bíblia que fala, usa a vara contra os filhos, é a mesma que diz assim, não provoqueis a ira. Justamente, irmão. Então é a mesma Bíblia. Por isso que a palavra ela corta de ambos os... Qual o maior erro que alguém pode cometer? Quem compara. A comparação vai tirar a salvação de muita gente. Quando eu me comparo, amado, com alguém na terra, vamos supor, não, eu dou ensinamento, eu oro todo dia, eu e tal, eu faço, mas irmão fulano de tal não faz nada. Não, eu pelo menos eu sou casado, tenho meus filhos e não ando no adultério, mas fulano é solteiro. Quando você se compara com alguém na terra, você tira a sua salvação. Porque você fazer a comparação de você para uma pessoa terrena, você nunca vai chegar ao ponto da santificação e do perdão. Por isso que o crente ele tem que sempre se comparar com Cristo, porque ele não tem. Quando você se compara com Cristo, o desejo é você ser santificado, melhorar. Não sou miserável, estou ruim na fita. E o que você, quando você se compara com Cristo, você vê que você está errado, o desejo de mudança e de transformação, o desejo de ser melhor, o desejo de ser santificado, e isso é o que vai te fazer alcançar o arrebatamento. Oh, glória a Deus. Deu para entender? Aleluia a Deus, Então vamos lá, livro de 1 Timóteo 4:1. 1 Timóteo 4:1. Irmão, fica à vontade. Se você tiver alguma... Eu quero dar esse ensinamento bem devagar mesmo.
O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostarão da fé por obedecerem aos espíritos enganadores e aos ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento, Pode. o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom. E se recebido com gratidão, nada é recusado, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Louvado seja Deus. Vou fazer uma pergunta para os irmãos, mas diz, nos últimos tempos apostatarão alguns da Fé. O que é a palavra apostatarão? Alguém pode me falar? Quem pode trazer alguma coisa a respeito da apostasia? Tem alguém que pode falar alguma coisa? Desacreditar, não? Tem tudo a ver, né? Nesse caminho, né? Isso aqui é. Eu tenho aliança com ela. Sou casado com. Apostasia é você quebrar. Oh, Jesus. A apostasia aqui que Deus está falando que muito apostatarão da fé. E esse aqui, no livro de Hebreus, deixa eu ver, eu acho que é Hebreus 6, é pecado quase que imperdoável. Meu Deus. Sabe por quê? Porque a apostasia aqui é você quebrar a aliança com Deus. É o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. São crentes que quebram a aliança com Deus e não quer mais nada, nem falar, nem viver. Porque existem pessoas que desviam da igreja, mas o coração ainda é com Deus. Ele está lá no mundo, mas o coração ainda prende um pouco. Mas tem pessoas que saem da igreja, desviam e não quer meia. Ele toma até raiva de falar de igreja. Então isso aí é a apostasia da qual a Bíblia está falando. Dando ouvido a espírito de Mentira, engano. Aí tem pessoas que falam assim, não, fulano saiu da igreja, aí estava com o Espírito Santo, aí agora 7 demônios entrou dentro dele, ele está. Sim. Mas quando você está praticando esta palavra, apostasia aqui, é você sinceramente divorciar de Deus. É por isso que uma vez eu no ensinamento, não sei se o irmão estava aqui, mas eu falei uma vez e falo sempre. Está neutralizado em nome de Jesus Cristo, que isso nunca vem acontecer com você. Mas se algum dia você fracassar, nunca abra a boca e diga, eu desviei da presença. Já viu gente falar assim? E aí, eu não está mais indo na igreja, não desviei. Já ouviu gente falar isso? Quando você fala desviei, você está falando, não, daqui para frente, Deus morreu para mim. É o meu. Olha o restante. Não sabia, mas é uma palavra que você quebra a aliança. Porque, por exemplo, se você está fraco, porque ninguém aqui é o super-homem que aguenta chumbo e nada acontece. Nós vamos estar apto, vai cair, a pecar, vai chegar um dia que você vai mesmo estar daquele jeito, a balança vai pesar, você não vai estar firme, não vai ter desejo de estar na igreja. Vai ter um dia que se você não lutar mesmo, você não vem. Vai ter um dia que o coração simplesmente vai dizer, não Porém, aguento ele mais. tem aquela eu cabeça vou que gira, que tira. Isso vai acontecer com todos. A cabeça está lá em casa. Até a última instância, mesmo que você não está Isso aí tem que vindo, levar. mesmo que talvez você voltou à prática do velho homem, está fazendo as coisas antigas ainda, mas no dia
que você fala assim: Senhor, me resgata, eu preciso, me dá força, eu quero voltar. Senhor, Ele vai te pegar pela mão e te colocar de pé. Porque quando nós pegamos, é mais ou menos assim: aqui é você. Quando nós pecamos, quando nós falhamos, fazemos as práticas do velho homem, aqui é você, vamos supor, a mesa é o Espírito Santo. Então nós estamos sempre, quando estamos cometendo as coisas que Deus quer, andando da maneira que Ele quer, você está sempre guardado. Aí quando você cai, o que acontece? Você vai dando uma opção e ele vai saindo aos poucos. Vai saindo até o momento que você não saiu 100%, não desviou, não disse eu desviei, você, o Espírito Santo, ele ainda está por perto, mas não habita, porque a casa está suja. Ele ainda está por perto, mas não habita. Ele posa de vez em quando, mas não habita. Vem te dar o arrependimento, mas não está habitando ainda. Quando você fala eu desvio, ele sai por completo. Aí você está 100% sozinho. Aí é quando os espíritos malignos vai lá e volta para dentro da casa, porque ela está limpa para eles ali. Mas supondo que você não falou eu desvio, supondo que você não falou Senhor, sai de mim, porque a palavra desvio é você tirar o Espírito Santo de uma vez. É você falar, sai fora que eu não quero mais ter fora dentro da minha casa. Abrir mão, né? Então, até o momento que você não fala, ele ainda está aí. No dia que você pedir socorro, ele entra de novo. Então aí não tem possibilidade de reclamar. Se você falar desvio, ele sai por completo. Aí é aquela circunstância onde muitos desviam, e quando ele fala desviei, aí os espíritos imundos entram e faz aquela bagaceira. Para ele voltar, por isso que a Bíblia diz, é mais fácil você ganhar 100 pessoas ímpias do que um desviado. Para ele voltar é quase que complicado. Só que o que acontece, nós estamos falando de arrebatamento. Só que o que acontece, esse camarada aqui desviou, ele não quer mais. Ele falou, Senhor, sai de dentro da casa, eu quero que o Senhor desocupa. O Espírito Santo, ele é gentil, ele sai. Tu está sozinho, aí comete todas as bagaceiras. Os espíritos que estavam antes, vem e traz mais um monte, entra tudo, está tudo ali, faz aquela... Só que o que acontece? Um dia essa pessoa se arrependeu de coração, pediu perdão, se arrependeu, largou a prática de novo. Aí o Espírito Santo, gentil de novo, ele novamente, se for de coração o pedido de perdão, ele volta de novo. Só que, amado, o vai e vem do Espírito Santo na vida de pessoas é quase sempre rotina. Ele entra, a pessoa desiste um período. Já viu pessoas assim, passa 6 meses na igreja, 6 no mundo, 6 na igreja, 6 no mundo. Então o Espírito sempre vai estar entrando e saindo, entrando e saindo. Mas olha, irmão Zé, se a pessoa está desviada, né? Aí o Espírito Santo não está mais nele, né? Mas o Espírito Santo não fala mais com ele? Convence apenas. Convence do pecado. Só convence, ele vai estar ali, ó. A prática está errada. Ele não pode entrar dentro da casa que ela está suja, mas ele está ali, a sua prática. Porque eu já vi assim, algumas pessoas assim, que já desviaram, né? E às vezes voltou porque ouviu a voz do Espírito Santo. Ele fala. Porque o Espírito Santo, amado, eu dei esse ensinamento, eu acho, no Mercado do Povo, vou dar aqui. O Espírito Santo não é. Tem pessoas que acham que não é alguma coisa que fica. Não, o Espírito Santo é um ser, é uma pessoa, ele tem sentimento. A Bíblia diz que ele se entristece com nossos erros, ele chora por nós. A Bíblia diz que quando você clama, ele sobe e vai com gemido inexprimível para Deus. Ele intercede, ele chega lá aos pés do Senhor chorando, pedindo intercessão do seu favor. Então é um ser que tem sentimentos, é uma pessoa. É tanto que tem pessoas, quando ele é crente, pé roxo mesmo, você vai ver ele andando na rua, e ele está conversando, você fala, cara, é minuta, conversando sozinho, mentira, o cara está conversando ali, um papo sério com o Espírito Santo,
Tem hora que você está conversando com o Espírito Santo, pai, ó, eu preciso assim, pai, um negócio aqui e tal. E você vai batendo um papo com ele, de repente você vê que tem alguém vendo, aí você, coisa muito. Você faz de conta que está cantando, para ninguém achar que você está alucinado. É isso, é você entender que o Espírito Santo é uma pessoa e está. Glória a Deus. Aleluia. Então, assim, amado, essa entrada e saída aqui do Espírito Santo vai ter uma hora que ele não vai querer mais entrar nessa casa. Então, por isso que eu falo, temos que ter cuidado com esse negócio, levanta a mão, aceita, sai, levanta a mão, aceita, sai. Hoje está na igreja, uma semana, 2, 3, amanhã eu não quero mais, passa uma semana, 2, 3, depois toca no coração, volta de novo. Ou você está, ou você não está. Porque quando a trombeta soar, se for nesse dia que você deu uma brechinha e Satanás conseguiu colocar algo na sua mente, você não está desviado, mas o Espírito Santo está um pouquinho afastado, você não vai ouvir. Porque a Bíblia diz que nós temos um nome e Ele vai chamar cada um pelo nome. A primeira vez que Cristo vem para levar a noiva dele será um momento especial, só vai subir. Oh, glórias, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Tempo que está 100% diariamente preparado, sem ter um momento de mácula. Meu horário já foi. Hebreus, vamos ler Hebreus para nós. Não vai dar para me chegar, viu, irmã? Naquele versículo. Naquele versículo, mas vamos para 2 Timóteo, desculpa, 2 Timóteo, para ver se a gente. Vamos ver 2 Timóteo, capítulo de número 4. 2 Timóteo, capítulo de número 3. 3 do 1 ao 4. 2 Timóteo 3, do 1 ao 4. Pode ler? Pode. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Vai em frente, não? Não, só dele. Nós estamos falando da volta de Cristo, nós estamos falando de arrebatamento. Então, irmão José, será que está perto? Então a Bíblia vai dizer aqui, ó, que a irmã leu, que essas pessoas aqui, a Bíblia vai dizer que serão os últimos tempos. Então vamos lá, será que esse tipo de gente, esse tipo de coisa já existe? Já existe. Está em Brasília. Já existe. Essas pessoas aqui que a Bíblia vai dizer, ó, sabes porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemos, desobediente, pais e mães, ingrato, profano. Aqui o amante de si mesmo são aquelas pessoas que eu sei. Não, eu sei. Que não, irmão Zé Carlos, quem prega sou eu. Quem sabe é eu, o senhor não sabe. Humildade zero. É o amante de si mesmo, É forte aí. que gosta dele próprio. Não, para mim primeiro, se tiver a última bolacha do pacote, eu vou comer o irmão, que depois ele se dane. Então esse é o amante de si mesmo, só pensa em si. Nós estamos vivendo um período em que você, ali está uma pessoa que dirige o dia inteirinho, você está dirigindo aí, amado, brincou no piscar de olho, alguém quer tirar a sua vida. As pessoas não têm mais amor ao próximo, não, de jeito nenhum, amado. Um quer atravessar na frente do outro, a vez sempre será
caminha. Se eu puder passar na frente do irmão, eu passo. Eu estava lendo um livro que fala que tem um país, eu gosto de falar isso, nós já estamos finalizando, vou fechar até amanhã. Tem um país aí que tem, o governo lá, ele, mais ou menos assim, eu estou desempregado. Se eu estou desempregado, eu ando de graça, eu não pago as passagens. Se eu tiver que fazer um currículo, aí eu faço o currículo, o país ele cobre isso aí e eu espalho o currículo. Vamos fazer, eu tenho que espalhar o currículo no centro. Eu vou pegar o ônibus aqui, vou passar na catraca, vou andar o centro inteirinho, vou espalhar meus currículos. Tudo é o governo que cobre. Só que como acontece isso? Nos ônibus e nos metrôs tem duas catracas. E uma catraca passa as pessoas que estão empregadas e outra catraca passa as pessoas que não estão empregadas. Aí você vai ver a fila de gente pagando e passando, e a fila de pessoas, e o lado que as pessoas desempregadas às vezes não tem ninguém. E aí o homem pergunta, e por quê? Como é que não tem fiscalização e por que as pessoas não passam? A mente deles lá, eles sabem que quem anda ali, aquela catraca é própria para pessoas que são desempregadas, então eles não passam. Se botar no Brasil, ninguém vai para a fila que paga. É brincadeira. Então assim, a nossa mentalidade hoje, principalmente o Brasil, que é a terra que eu falo, que é a terra da promessa, é a que tem mais cristão. Se você olhar o Brasil, é o único país que é o mais cristão. Mais cristão, é verdade. E é um país que ninguém suporta um ao outro. Sempre é a minha vez. E pronto, é amante de si mesmo, é a minha vez. Aí você vai ver a fila de carro ali, eu fico analisando isso aí, às vezes a Aninha está comigo, eu fico avaliando ali, no centro, você vem de lá para cá ali, na Pitangueira, aí tem aquela via que você vem ali porque você vai entrar em sentido vindo para a rodoviária, certo? Então você vem naquela via, aí a outra via é para quem vai em sentido da orla. Mas o que acontece? O cara atravessa na sua frente cá, faz o zigue-zague lá, faz aquela bagaceira toda, cerca o trânsito e nada. Para que o Cordeiro está voltando. Vou deixar o gostinho de quero mais e semana que vem, se Deus permitir, vida e paz, estaremos aqui. Vai continuar o arrebatamento? Vamos, esse arrebatamento vai ser longo. Nós vamos chegar lá. Graças a Deus. Espírito Santo da verdade, obrigado por nos ensinar mais uma vez. Obrigado por usar o teu lábio. Obrigado pelo teu povo, pela tua igreja, pelos teus filhos, Pai. Dê uma noite de graça, de paz, de livramento, que sempre podemos estar debaixo das tuas potentes mãos poderosas. O Espírito Santo nos ensina cada dia mais para que nós possamos estar preparados para a tua vida. Leve a tua noiva em paz. Se alguém estiver enfermo em nosso meio, eu profetizo paz, eu profetizo cura. Visita os lares, visita os familiares, abençoa aqueles que não puderam estar aqui. Dê uma noite de graça, de paz e livramento. Isso é o que eu te peço, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Presbiteriano. Se a graça do Pai, o grande amor de Deus, a doce consolação do Espírito Santo, seja por todos desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus.